Na mensagem de hoje eu quero me dirigir a você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Por vocês eu sou muito grato, grato mesmo de todo o meu coração. Tenho orado por vocês todos os dias, por você e sua família. Antes das gravações, normalmente eu estou orando para que essa palavra possa alcançá-los, abençoá-los e fazê-los crescer espiritualmente. Mas eu gostaria de lhes perguntar diretamente a você: por quem você está sendo doutrinado? Quais são os seus princípios religiosos? Quais são os seus princípios bíblicos? Quem está sendo o seu mentor? Quem está sendo o seu orientador, o seu mestre, o seu professor espiritual? Isso é muito importante. Nós temos na Bíblia Sagrada alguns exemplos clássicos nesse sentido, e eu quero trazer um nesta mensagem. O exemplo de Timóteo. Timóteo é um servo de Deus que foi um sucessor de Paulo na carreira pastoral. Paulo instruiu a Timóteo a ser um grande homem de Deus. Mas Timóteo foi orientado através da fonte espiritual. Se tornou um grande pregador, um grande homem de Deus, porque ele foi mentoreado, ele foi ensinado, ele foi doutrinado através da pessoa certa. E por meio da palavra de Deus, o meio correto de sermos orientados e doutrinados. Segunda carta de Paulo escrita ao seu servo Timóteo, nos versículos 14 a 17, nós temos aqui uma demonstração disso. E gostaria que você prestasse bastante atenção. Depois você pode ler na sua própria Bíblia essas palavras que estão sendo lidas aqui. Elas não mudam. Repito, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Paulo disse: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado ou completo, mentoreado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, Velho e Novo Testamento, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo foi muito claro a Timóteo quando ele se dirige a Timóteo e ele faz algumas observações que são contundentes, que são necessárias, extremamente necessárias para nós que estamos sendo instruídos, ou pelo menos desejamos sermos instruídos nos caminhos de Deus. Vou repetir mais uma vez o texto, porque vale a pena. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que tens aprendido, e de que fostes instruídos, mentoreado, completo, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Ele se refere ao Velho e Novo Testamentos, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E ele agora vai falar sobre essa escritura na qual Timóteo tinha sido instruído, da qual ele tinha recebido os fundamentos, os ensinamentos verdadeiros. Ele vai dizer no versículo 17: toda a escritura, ele está se referindo ao Velho e ao Novo Testamento. Todos 66 livros da Bíblia, todos os 1.200 capítulos, todos os 31.000 versículos das Escrituras. Ele diz:
toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Não há obra boa fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. Paulo deixou muito claro quando escreveu aos Efésios no capítulo 2, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou anteriormente para que nós andássemos nelas. Deus é quem preparou, e este preparo das boas obras estão na palavra, ou são as palavras de Deus escritas na Bíblia Sagrada. Por favor, pense duas vezes por quem você está sendo mentoreado, por quem você está sendo instruído, qual é a fonte da instrução de alguém que ousa falar ao seu coração está sendo usada. Qual é a fonte? Paulo deixou muito claro, aqui escrevendo a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, repito, ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quer praticar boas obras? Elas são a manifestação da nossa salvação. As boas obras não são para a salvação, mas elas revelam a nossa salvação. Quando Jesus pregava e o povo admirava da sua doutrina, do seu ensinamento, ele não fazia aquilo para ser filho de Deus, ele fazia aquilo porque era filho de Deus. As obras que Jesus fazia não era para provar que era filho de Deus, mas ele estava fazendo porque ele era realmente o filho de Deus. Havia algo, uma potencialidade, um poder que emanava de si. Isso provava que ele era o filho de Deus. Ora, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz no verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10, repito mais uma vez, quando ele disse, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tiago desafiou-nos dizendo o seguinte, tu tens a fé, eu tenho as obras. Então mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Portanto, as obras são importantes depois da salvação. Antes da salvação, ninguém será justificado por elas. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando conhecemos o nosso pecado, recebemos Jesus como Salvador. Nós temos agora a fonte das boas obras, que é Jesus, através da sua palavra, nós as praticamos e a nossa fé é revelada através das boas obras. Portanto, você tem uma Bíblia, eu sei que muitos a têm. Você lê essa Bíblia diariamente, muitos a leiam. Se alimenta dela sempre, muita gente está se alimentando desta palavra. Mas para muitos, diante dessa minha pergunta eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem 24 horas no dia, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Eu até tento ler, mas eu não consigo. Os olhos doem e eu sinto como que um tic-tac quando eu estou lendo a Bíblia. Eu estou inquieto. Eu não consigo ler a Bíblia. Já encontrei muita gente que diz isto.
pessoas que até a carregam no carro, a levam consigo nas viagens, a têm consigo no criado mudo da sua cama, no quarto de dormir, na sala de estar, mas nunca a leiam, mas nunca examinam, nunca se alimentam desta palavra de Deus. Ora, tente não ter tempo também para o café da manhã, tente não ter tempo para o almoço, meio-dia e o jantar da noite. Como terminaremos no próximo dia? Ou como estaremos fisicamente no próximo dia, se isso vier a acontecer? Sem a observância da palavra de Deus, somos apenas fracassos. Somos apenas fracassados diante de Deus. Por causa disto, diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que já morreram. Portanto, tenha tempo suficiente, tire o tempo, escolha um tempo para aplicar-se à leitura da palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Você está desnutrido espiritualmente. Você pode ser uma pessoa forte fisicamente, intelectualmente, você pode ser cheio de talento, mas um fracasso espiritualmente se você não conhece a palavra de Deus. Está morrendo em si e não percebe, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos alimenta. Sim, olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, ou estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, quero te dar um conselho de amigo, de irmão em Cristo, de companheiro. Você tem uma Bíblia? Se não a tem, por favor, tente consegui-la. Procure a ter, mas não apenas ter como museu, não apenas ter como um instrumento de defesa, porque a Bíblia Sagrada ela fala conosco quando aberta, lida ou ouvida. Por isso o texto diz, de Apocalipse 3, 1:3, que bem-aventurado é aquele que lê, mas bem-aventurado também são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Eles são alimentados espiritualmente. Há nesta geração tantas pessoas fracas, desnutridas espiritualmente, desnudas, porque na verdade não aprenderam a examinar as Escrituras. Jesus disse isso em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, somos apenas pessoas. Através do conhecimento da palavra de Deus, somos pessoas espirituais. Isso faz a diferença. Que Deus te abençoe. Que você seja orientado, ou melhor dizendo, que você seja, por assim dizer, impulsionado a procurar a Bíblia, quem sabe aquela Bíblia que está lá em sua casa, ao alcance da sua mão, mas que nunca foi lida. Que você possa tirar um tempo, como tiramos o tempo para alimentação física, que você possa tirar um tempo sagrado para alimentar a sua alma, pessoalmente, através da leitura da palavra de Deus. Ela é o bálsamo da nossa alma. Ela é a bússola que guia a nossa vida. Ela é a luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. Vamos orar. Pai querido, obrigado por estarmos aqui juntos, através da Tua palavra, sendo desafiados, ó Deus, a conhecer o Senhor, através da Tua palavra.
É a única maneira que o Senhor se revela a nós, é através da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos fome e sede por conhecer a tua palavra, porque o conhecimento da tua palavra nos leva ao conhecimento de ti mesmo. Abençoa as pessoas que me assistem, derrama a tua graça, o teu Espírito, a fim de que essas pessoas sejam transformadas por meio da tua palavra, que os salvos se apliquem ao conhecimento através da leitura da palavra. Eu oro com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu forte abraço. Deus te abençoe através da palavra dele, lida ou ouvida por você neste dia.